Olá, tudo bem? Eu quero trazer uma série de estudos falando sobre Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso 8. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o versículo 1, falar sobre a justificação por meio da fé, ou mediante a fé. Como nós somos aceitos diante de Deus. E hoje eu vou falar sobre quem pecou. Quem são as pessoas que pecaram? Qual a consequência do pecado? E como ser justificado ou aceito diante de Deus? E qual os benefícios da justificação? Em Romanos capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, ela é impactante, porque ela nos traz um despertamento sobre nosso relacionamento com Deus. Quando a palavra diz justificado, nós temos que entender que esta palavra, ela traz uma revelação de como nós somos aceitos diante de Deus. Nós só somos aceitos diante de Deus se nós somos justificados. E essa justificação, ela só pode ser aceita mediante um pagamento. E esse pagamento tinha que ser feito por uma pessoa inocente, que não cometeu nenhum pecado e que era justo diante de Deus. Então, quem precisa ser justificado? A palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão afastados da presença de Deus. Repare que esse versículo de Romanos 3, 23 diz: todos pecaram. Então, todo ser humano pecou e ele se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem. Porque o pecado, como está lá em Isaías capítulo 59, verso 2, diz: o vosso pecado faz separação entre vós e Deus. Então todos pecaram, e é o nosso pecado, é as nossas ações que nos separa de Deus. As pessoas podem dizer: mas eu sou boa pessoa, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa que cumpre a lei de Deus. Mas nenhum ser humano é justificado diante de Deus pelas suas obras. E também não adianta a gente dizer que o pecado veio por Adão e depois de Adão todos já nascem no pecado, por isso que nós pecamos e por isso que nós estamos condenados. Não. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. O pecado de Adão trouxe as consequências para a humanidade e a morte. Mas nós somos julgados pelo que nós fazemos. Então, se todos pecaram e o pecado afasta o homem de Deus, qual é a consequência do pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Através de Adão, o pecado entrou no mundo, e através do pecado veio a morte física e espiritual, veio a dor, veio o sofrimento, veio a enfermidade. Antes do pecado não existia isso, mas depois da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo
e nós hoje sofremos as consequências do pecado. Mas hoje nós também sofremos as consequências do nosso pecado. Mas a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E essa morte, ela pode ser em duas categorias, física e espiritual. Porque quando falamos em morte, nós estamos falando de separação. Quando falamos de morte física, falamos da separação do corpo, da alma e do espírito. E quando falamos de morte espiritual, estamos falando da separação da comunhão com Deus, ou seja, da separação da presença de Deus. Qual é a consequência para o pecado? É a morte física e espiritual. Mas como podemos ser justificados diante de Deus? Como podemos ser justificados diante de Deus? Por meio da fé. Por meio da fé, nós somos justificados diante de Deus. A palavra de Deus, ela diz: por meio da fé em Jesus Cristo, somos justificados diante de Deus. Cristo nos torna justo e assim podemos ter paz com o Senhor. Nós só podemos ter paz com Deus se nós aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos justificados diante de Deus. Nós somos aceitos por Deus. Qual é o benefício de sermos justificados por Deus? E a recompensa por servirmos a Deus e por estar em comunhão com Deus é a nossa salvação, é a nossa vida. Efésios capítulo 2 diz assim: e nos vivificou, estamos mortos em nossas ofensas e pecado. Efésios está dizendo que ele nos trouxe a vida, porque nós estávamos mortos na nossa vontade, no nosso desejo, fazendo a nossa própria vontade. Mas Cristo nos trouxe a vida, nos vivificou, ele nos deu vida, e vida não é só física, porque tem gente que está vivo hoje, mas não está na presença de Deus, mas trouxe a vida espiritual. Ele está dizendo: eu restabeleci a comunhão com Deus. Quando você aceita Cristo, você é justificado diante de Deus mediante a fé. Nós recebemos a salvação, nós recebemos a vida eterna, nós recebemos o cuidado de Deus e podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então, quando nós somos justificados diante de Deus, nós vamos receber as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado de Deus, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.